Olá, irmão e irmã, que alegria ter você aqui com a gente. Nós estamos nesse mês falando sobre missões e agora vamos trabalhar mais um tema relacionado a isso, que é vida em abundância. Talvez você esteja se pensando, o que isso tem a ver com missões? E nós vamos, ao decorrer desse tempo juntos aqui de ministração, ver como Deus quer trabalhar em nós, nas nossas vidas, na nossa igreja, algo extraordinário a ver com a missão dele no mundo, algo que ele quer fazer através de nós, por meio de nós e em nós. Nós estamos vivendo um ano muito complicado, esse ano de 2020. Eu tenho certeza que você deve estar vivendo dias difíceis, ou você conhece pessoas que estão vivendo dias difíceis, e por isso a pertinência desse tema vida em abundância, porque em tempos tão difíceis, onde se falar tanto sobre morte, doenças, pandemias, crises, nós queremos trazer uma ministração à sua vida, à vida da sua família, sobre vida e como Deus pode gerar isso em nós. No Salmo de número 126, a palavra de Deus nos diz que aquele que sai chorando e lançando a sua semente com sorrisos, voltará colhendo os seus feixes. E é sobre isso que nós queremos trabalhar aqui nesse dia, nessa temática. Nós vamos falar um pouco sobre vida em abundância, sobre a nossa vida particular com Deus, o nosso relacionamento com Deus e também sobre o engajamento da Igreja de Cristo com a sua missão no mundo, o seu propósito no mundo. Então, a primeira coisa que eu queria abordar aqui com você nesse tempo é a vida, a transformação interior, que é a vida, versus essa transformação exterior, que é a abundância, a plenitude. Deus, Ele quer fazer uma transformação interior no nosso ser, na nossa vida, Ele quer fazer uma transformação no seu interior, para que você, através da vida que Ele tem para derramar sobre você, gere vida também em outras pessoas. Essa abundância tem a ver com o desdobramento do que essa regeneração individual que acontece no nosso coração, na nossa vida, por meio da presença de Deus em nós, pode gerar também no ambiente que nós estamos plantados, que nós estamos ali localizados, na cidade onde nós moramos, no bairro onde nós moramos, no país onde nós moramos, e nós temos visto sobre isso nos últimos encontros, e Deus quer gerar em nós mais ainda dessa missão, desse propósito de vida, vida que transborda para o outro, vida em abundância, vida que vai ao alcance dos perdidos, das pessoas que estão sedentas por Deus. E Deus, desde o início da sua palavra até o fim, Ele fala a respeito dessa missão da sua igreja, Ele fala a respeito da importância de eu e você nos engajarmos com o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Olha só o que diz lá no texto de Gênesis, no capítulo de número 1, versículos de número 26 a 30. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Nós percebemos aqui que no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, Deus já nos revela que Ele tem um propósito para a humanidade, que Ele cria o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Olha que extraordinário isso. Deus nos cria à sua imagem e semelhança. E qual é a primeira coisa que Deus diz, que sai da boca de Deus, a palavra de Deus ao ser humano, à humanidade? O que Ele quer que eu e você façamos? E a primeira coisa que Ele diz à humanidade, ao homem e à mulher multipliquem-se e encham toda a terra. O homem e a mulher criado à imagem e semelhança de Deus, e a ordem de Deus é que eu e você, a imagem e semelhança dele,
regenerados pela sua palavra, transformados pela sua palavra, nascidos de novo por meio do seu evangelho, nós nos multipliquemos e alcançamos mais e mais pessoas para que toda a terra seja a imagem e semelhança dele, para que toda a humanidade seja a imagem e semelhança dele. Então existe uma ordem muito clara para mim e para você, e aqui na criação de Deus ele cria todas as coisas de maneira muito abundante e ele dá uma ordem à humanidade, que vocês organizem tudo isso, que vocês dominem sobre os peixes, que vocês dominem sobre as plantas, que vocês dominem sobre toda a terra, que vocês exerçam o ministério do governo sobre toda a criação. E isso é algo extraordinário, porque Deus ele não pede para nenhum outro animal para fazer isso. Ele pede para a humanidade fazer isso, para eu e você tomarmos as rédeas da criação e junto com Ele, com o Criador, governarmos todas as coisas existentes e criadas. Não é algo extraordinário que eu e você podemos fazer parte dessa missão e desse projeto de Deus para a humanidade? O desejo de Deus é que Ele fosse pai de muitos filhos e filhas, e eu e você fazemos parte disso. Tudo que Deus cria é em abundância e é tudo muito bom, diz na sua palavra. E eu e você podemos experimentar desse engajamento com a criação de Deus e vivermos essa dinâmica da missão por meio de qual Deus se revela e nos mostra em sua palavra. Charles Spurgeon, que é um grande teólogo aí dos últimos tempos, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí, você se identifica com essa frase? Será que você, como cristão, você tem esse pensamento acerca de você mesmo? Você fala assim, eu sou um missionário, eu sou alguém que foi enviado por Deus ao mundo, eu sou alguém que foi enviado por Deus às nações, eu sou alguém que fui enviado por Deus para fazer a diferença no lugar onde eu estou. Ou será que muitas vezes nós nos encaixamos muito mais com a parte que Spurgeon fala de nós sermos impostores, ou seja, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos o Evangelho, mas nós não transmitimos isso para outras pessoas, isso não se desdobra na vida de outras pessoas. Portanto, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, ou seja, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é o alvo missionário. Todo cristão, na verdade, ele deveria ser o missionário, deveria ser aquele que vai em direção da transformação, de fazer a diferença, de mudar a realidade corrompida pelo pecado, pelo mal que jaz no mundo. Mas muitas vezes nós ficamos do lado de que nós somos o alvo da missão, nós que devemos receber pessoas, nós que devemos receber a oração, nós que devemos receber a palavra de Deus, nós que devemos receber um ensinamento. E muitas vezes nós nos acomodamos nessa posição e não conseguimos efetuar a missão pelo qual Deus me chamou e chamou também a sua vida. Olha só o que diz aqui nesse slide, é sobre a Missio Dei, que é um conceito da teologia que fala que essa missão, que esse chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, começa no próprio Deus. A Missio Dei, esse conceito teológico, diz que o nosso Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, ele é um Deus missionário. E o Pai, nas Escrituras Sagradas, ele se revela a essa humanidade, ele se revela aos povos. Ele não apenas se revela, como ele também envia o seu Filho Jesus Cristo, que vem encarnado em figura humana e também se revela como um missionário. Ele se revela como uma pessoa que vai transformar, vai trazer a salvação aos povos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois também o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo na descida do Pentecoste, onde as pessoas são tomadas por um grande poder e eles saem ali de Jerusalém para outros povos, pregando o Evangelho, falando acerca das boas novas. Ou seja, o Deus Pai é um missionário e se revela. Ele também envia o seu Filho, que é um missionário e também se revela. E eles enviam também o Espírito Santo, que também é um missionário e se revela à humanidade. Portanto, a Missio Dei
é a missão do próprio Deus, do caráter de Deus. Ele se revelando à humanidade e fazendo com que a gente também se engaje nessa missão, porque aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo envia a sua igreja ao mundo, envia a sua igreja aos povos, envia a sua igreja onde não ainda existe o Evangelho, envia a sua igreja, como nós temos visto nos outros vídeos, a povos que nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram acesso à igreja cristã. E a igreja é empoderada dessa tremenda e extraordinária missão de plantar novas igrejas e de fazer a diferença, de levar o Evangelho. E nós vemos também no mesmo livro de Atos, onde acontece o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, que a igreja cristã se inicia. E as primeiras igrejas são plantadas e são levadas para outros povos, os chamados povos gentios, que não tinham origem judaica, e esses povos vão sendo alcançados e transformados pelo poder do Evangelho. Será que eu e você, como igreja de Cristo, nós temos nos engajado com essa missão? Será que eu e você, nós nos vemos fazendo parte desse próprio caráter de Deus, de ser um Deus missionário, e nós também nos sentimos missionários, sendo enviados por esse próprio Deus para fazer a diferença onde quer que estamos? Olha só o que diz esse outro teólogo, Timothy Keller. Ele fala o seguinte: o melhor caminho para influenciar efetivamente uma cidade ou um país é através da plantação de novas igrejas. Olha só o que o Tim Keller está dizendo aqui. Muitas vezes eu e você olhamos para um cenário corrompido pelo pecado, corrompido pelo mal, devastado por inúmeras coisas, inúmeros problemas, e nós falamos assim: o governo tinha que fazer alguma coisa. A escola tinha que dar mais educação para essas pessoas. A ONU, como Nações Unidas, tinha que olhar para essa região e fazer alguma coisa. Quando, na verdade, meus irmãos e irmãs, esse desafio está nas nossas mãos. Eu e você, como igrejas, nós temos o potencial para transformar uma realidade, para transformar um bairro, para transformar uma cidade e para transformar uma nação. Não existe nada mais poderoso para se transformar uma realidade corrompida pelo mal e pelo pecado do que a igreja de Cristo engajada, plantada e forte naquela região, crescendo, florescendo e frutificando e dando frutos e gerando vida e gerando mais vida e novas pessoas que vão sendo alcançadas, salvas e transformadas pela mensagem do Evangelho e por esse estilo de vida que o Evangelho traz para mim e para você, que é uma relação íntima com Deus, onde nós somos amigos de Deus e nós recebemos de Deus, e porque nós recebemos de Deus, nós estendemos a mão para a pessoa que está do nosso lado, nós estendemos a mão para a pessoa que está próxima de nós. E é sobre isso que também nós queremos trabalhar aqui nesse dia, algumas reações que às vezes a gente escuta, talvez você já escutou de alguém, quando fala sobre novas igrejas, sobre novos grupos de pessoas que se engajam com um propósito, eles descobrem um lugar onde existe a necessidade de uma nova igreja, de levar o Evangelho, de que pessoas sejam salvas, e aí então eles falam assim: escuta, nós vamos plantar uma igreja naquele local, nós vamos com um pastor, nós vamos com um grupo, e nós vamos iniciar um trabalho, um ministério naquele local. E por incrível que pareça, a maioria das reações que acontecem são essas aqui. Olha só, nós já temos igrejas suficientes na cidade e na região. Deveríamos concentrar nossos esforços em preencher os espaços vazios das igrejas já existentes. Deveríamos focar em igrejas que estão morrendo para depois pensarmos em novas igrejas. As igrejas da nossa cidade e região têm demonstrado grande dificuldade em alcançar novas pessoas e manter os crentes. Uma nova igreja também terá os mesmos problemas. Teremos mais concorrência com novas igrejas. Por acaso você já escutou alguma dessas frases? É incrível como as pessoas, por mais que esse é um mandato de Deus para nós,
é um propósito de Deus para nós, é uma missão que Deus nos deu de plantar novas igrejas, de alcançar novas pessoas, de criar novos grupos, de criar novos ministérios, de ver as pessoas recebendo dons espirituais, novas bandas, novos diáconos, novos presbíteros, novas células se multiplicando. Por mais que nós temos tudo isso já dentro da nossa mente muitas vezes, mas quando chega para a prática, nós temos medo e usamos algumas dessas desculpas para não avançar com a Igreja de Cristo, para não avançar com a plantação de novas igrejas, para não enviar pessoas para determinado bairro, para determinada célula, para determinado ministério. Porque muitas vezes nós só pensamos no nosso ego, nas coisas que já estão acontecendo, nas coisas que estão prontas, e não pensamos nas coisas novas que Deus quer fazer. Então vamos ver alguns equívocos a respeito dessas afirmações. Equívocos teológicos. Confundimos a igreja local e a denominação com a igreja de Cristo. Nosso foco deve ser a vitalidade e a influência da igreja de Cristo em um mundo corrompido e depravado. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, para os membros de igreja, e muitas vezes eles bem intencionados, até pastores, líderes, presbíteros, que confundem a igreja, por exemplo, a IPI do Brasil, ou a IPI Central, ou até o nosso presbitério aqui de Presidente Prudente, como sendo a igreja única e exclusiva de Cristo. E isso não é verdade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPI Central, o Presbitério de Presidente Prudente e todas as instâncias que contêm a nossa denominação, elas são parte da Igreja de Cristo, que tem muitas denominações e tem muitos povos diferentes que se reúnem em diferentes lugares, de diferentes modos, em diferentes prédios. E a gente precisa abrir a nossa cabeça para a beleza da Igreja de Cristo e a sua diversidade no mundo. E é sobre isso que muitas vezes nós confundimos e por isso muitas vezes nós não queremos plantar novas igrejas ou nos engajar com a plantação de novas igrejas. Um equívoco sociológico. Grande parte das igrejas já existem e têm aversão ao crescimento, pois isso os levaria a sair da zona de conforto já estabelecida. Você percebeu que nas frases anteriores, a questão tem a ver com as igrejas já existentes? Mas muitas vezes essas igrejas já existentes, elas não querem crescer. Por incrível que pareça, elas não querem receber pessoas novas, porque pessoas novas vão tirar elas da zona de conforto. Pessoas novas vão trazer novos problemas. Pessoas novas vão trazer crises nos seus casamentos, crises nas relações com os filhos, crises talvez profissionais, crises acerca da vida, de como viver a vida. E muitas vezes essas igrejas já estão tão acostumadas com sua rotina que elas não querem se esforçar para que essas pessoas se tornem parte da igreja. Portanto, existe um equívoco muito grande, sociológico também, nas afirmações anteriores. E por último, um equívoco estratégico. Novas igrejas colaboram para que igrejas antigas tenham novas ideias e também alcancem não crentes, e ou recebam membros evangelizados por novas igrejas. E aqui a gente tem esses versos aqui, né? Uma idosa saudável, que é as igrejas já existentes, e criança em desenvolvimento, que são as igrejas novas. O que nós vemos na prática, meus irmãos e irmãs, é que quando surgem novos grupos e novas igrejas numa cidade, num bairro, essas igrejas não somente alcançam novas pessoas e se organizam e crescem, como nós vimos há pouco tempo, a nossa igreja emancipando a igreja Vale do Sol, do nosso querido pastor Jackson. Como também essa igreja tanto abençoa pessoas e aquele bairro, que muitas vezes até pessoas que são alcançadas por um trabalho ou uma atividade daquela igreja, são enviadas para a igreja mãe, no caso a IPI Central, ou outras igrejas que participaram do ministério dessa nova igreja que foi plantada. Por que isso acontece? Porque muitas vezes algumas demandas que acontecem ao longo da vivência ali com essas novas pessoas não podem ser supridas pela igreja que está crescendo e nascendo ali. E uma igreja já
com uma tradição e mais antiga, uma idosa saudável, ela tem toda um aparato que pode acolher essas pessoas e treinar essas pessoas e capacitar essas pessoas. Portanto, existe também um equívoco estratégico, onde as pessoas acham que as novas igrejas vão concorrer com as igrejas antigas, quando na verdade isso não acontece na prática. As igrejas antigas ganham e as igrejas novas ganham. O que Deus nos ensina é que quando nós enviamos e apoiamos e abençoamos, isso se multiplica não apenas na igreja local que está sendo plantada, como também na igreja que enviou e abençoou aquela plantação, aquele grupo de irmãos que começaram um novo trabalho. 10 motivos, então, por que plantar novas igrejas. Preste atenção. É o meio mais efetivo para cumprir a grande comissão. Nós vimos na aula do pastor Evandro, o ide, batizai, ensinai, discipular, fazer novos discípulos. Então, a grande comissão, ela é a maneira mais efetiva de ser feita, é plantando novas igrejas que vão alcançar pessoas, batizar, ensinar e discipular essas pessoas. Não se gasta energia resolvendo pendências históricas e conflitos do passado. O foco está em comunicar o Evangelho para não cristãos, ou seja, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Se adaptam mais facilmente ao contexto cultural e social. São caracterizadas por novos cristãos, até 3 anos de conversão, portanto, mais efetivos na evangelização. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que já está há um bom tempo na igreja. Quantas pessoas você conhece que não são cristãos? Que não fazem parte de uma igreja? Difícil, né? Porque o meio com que nós nos relacionamos é com a igreja de Cristo, é com o povo que já foi alcançado pelo Evangelho. Acontece que quando plantamos novas igrejas e o foco está em alcançar pessoas que ainda não fazem parte da igreja de Cristo, essas pessoas ela têm um vínculo natural com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Portanto, essas pessoas vão mais facilmente alcançar novas pessoas para Cristo também. Vamos ver mais 5 pontos, mais 5 motivos. Desafiam as igrejas já existentes a repensar as suas formas. Desperta curiosidade nas pessoas, se tornam mais abertas para o novo. Tende a ser mais compreensível na linguagem, no vocabulário evangeliquez que a gente tem em nossas igrejas. Nos tira da nossa zona de conforto cristão e experimenta o poder do Evangelho. Muitas vezes o tempo de conversão pode nos tornar céticos ou apenas religiosos. Esse é um dado importante, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, quando nós acostumamos com a nossa rotina de igreja, e nós perdemos a dimensão do poder transformador do Evangelho, poder miraculoso do Evangelho. Faz quanto tempo que você não experimenta um milagre na sua vida? Faz quanto tempo que você não ora por uma pessoa e essa pessoa é curada? Faz quanto tempo que você não fala para alguém de Jesus e essa pessoa é salva por Cristo Jesus e ela tem uma nova vida em Cristo Jesus? Faz quanto tempo que você não ora por uma pessoa que está sofrendo uma opressão demoníaca e ela é liberta dessa opressão? Com o tempo, a tendência, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, é nos tornarmos religiosos e céticos quanto ao poder de Deus, a presença de Deus e o milagre de Deus nas nossas vidas e em nosso meio como igreja. Qual tem sido a minha participação como Igreja de Cristo em sua missão no mundo? E aí, essa pergunta é para você. Qual tem sido a sua função, o seu papel nessa missão no mundo que nós já vimos aqui nos slides anteriores? Veja bem esse vídeo que ele pode ajudar você a entender melhor acerca dessa missão e como você pode fazer parte disso. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70,
120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Gente, esse vídeo é maravilhoso porque ele nos desafia a nós sermos os missionários, a gente cumprir o ID de Jesus, a gente ir fazer missões e nos engajar com essa missão de Deus. Nós podemos fazer parte dessa multiplicação de bênçãos, de salvação, de vidas transformadas, de realidades transformadas, de pessoas sendo alcançadas e tocadas pelo poder do Evangelho. E nós vemos essa transformação diante dos nossos olhos. Olha que tamanho privilégio que eu e você podemos fazer parte. Ainda falando sobre isso, eu queria trazer agora um texto do Novo Testamento que está registrado em João, capítulo de número 10, versículos 7 e até o 11. Ele diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse texto aqui, Jesus ele usa o termo que nós estamos usando como tema da nossa aula: vida em abundância. Muitas vezes, quando nós ouvimos esse termo, vida em abundância, logo nos remete na nossa mente que é uma vida repleta de bens materiais, de carro, de casas luxuosas, de dinheiro, de conta bancária gorda, quando na verdade Jesus ele não está falando nada disso. Jesus aqui, a vida que ele promete para nós, uma vida abundante ou uma vida plena, como nós vimos na linguagem da NVI, ela tem a ver com uma vida espiritual que é conectada diretamente com Deus, é uma vida que é herdeira da eternidade, e por ser uma vida herdeira da eternidade, ela alcança novas pessoas. Olha só o destaque que eu queria dar para esse texto nas palavras de Jesus: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz que o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas? Jesus ele está querendo dizer aqui para nós que uma vida abundante, uma vida plena, ela tem a ver com o dar, ela tem a ver com o oferecer, ela tem a ver com um passo na direção do próximo, ela tem a ver quando eu e você amamos o próximo e nós engajamos essa pessoa na missão de Deus, dentro da igreja de Cristo, engajado com a nova igreja de Cristo, com plantação de novas igrejas, com novas igrejas surgindo, com novas células se multiplicando, com novas pessoas sendo alcançadas e transformadas por Cristo. É disso que Jesus está falando aqui. A palavra usada no grego para vida, aqui que Jesus usa, é zoe, diferente da palavra grega também utilizada para vida, mais comum que eu e você temos contato, que é bios. O que Jesus está querendo falar aqui com a palavra zoe é que é uma vida espiritual abundante. Se Jesus estivesse falando de bens materiais, ele não viveria essa vida que ele promete para mim e para você. Porque Jesus ele nasceu numa estrebaria emprestada e ele morre também num túmulo emprestado.
mas Ele planta no coração de homens e mulheres um evangelho e um poder transformador que vai pelos séculos e séculos e continua jorrando, jorrando, jorrando para a eternidade. Jesus, Ele tem uma vida abundante para dar para mim e para você, e você quer experimentar isso, você quer experimentar essa abundância, essa plenitude que há em Cristo Jesus. Então, eu e você precisamos nos engajar nessa missão de Deus, nessa missio Dei de Deus, nesse propósito de Deus para a minha vida e a sua vida como igreja de Cristo. Olha só aqui uns paralelos que nós podemos fazer nesse texto que Jesus usa para falar sobre missão. Jesus, ele diz assim, que o ladrão veio para roubar. O que é o contrário do roubar? É o entregar, é o oferecer. Todas as vezes que eu e você, nós somos levados a roubar ou a querer reter alguma coisa, nesse sentido aqui que Jesus utiliza, de furtar, de tirar de alguém. Por que alguma pessoa rouba ou tira de alguém? Porque ela tem medo de que falte para ela. Mas Jesus nos ensina no seu Evangelho, e a Palavra de Deus nos ensina em todas as Escrituras, que eu e você não precisamos ter medo da falta, porque é Deus que nos supre. Lembrando do texto que nós lemos no início desse encontro, em Gênesis, por acaso, Adão e Eva, eles plantavam para colher ou eles colhiam para plantar? Adão e Eva, eles colhiam para plantar. Primeiro Deus dava a eles, Deus deu a eles todo o jardim, todas as árvores, todos os frutos, todas as vegetações. E eles então colhiam esses frutos para depois jogarem as suas sementes. E na vida espiritual, na vida com Deus é a mesma coisa. Nós primeiro colhemos de Deus, recebemos de Deus, para depois a gente ofertar, para depois a gente entregar, para depois a gente liberar. Porque a maravilha da bênção da vida com Deus é essa, de não apenas termos para nós, mas oferecermos para o próximo. Jesus também fala uma outra coisa, que o ladrão veio para matar. Qual é o contrário disso? É fazer viver, é trazer um avivamento. Por acaso você tem sede de um avivamento espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja? Jesus fala que nós podemos alcançar esse avivamento espiritual se nós nos posicionarmos como cristãos e estarmos engajados com aquilo que gera vida, não com aquilo que gera morte. Quando eu e você nos engajamos com aquilo que gera morte, eu e você estamos contrários ao propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, eu e você precisamos nos engajar com esse propósito para que eu e você alcancemos um número maior ainda de pessoas, para que elas também tenham essa vida em Cristo Jesus. E por último, ele fala do ladrão que vem para destruir. O contrário disso é construir. O que você tem construído, espiritualmente falando? O que nós, como a igreja IPI Central, nós estamos construindo aqui na cidade de Presidente Prudente? O que nós, como presbitério, talvez, aqui da região, as nossas IPIs da região, Martinópolis, Pirapozinho, Venceslau, qual tem sido o nosso engajamento? O que a gente está querendo construir nessa região para a glória de Deus, para que a missão de Deus seja mais viva e mais forte? Será que nós estamos buscando novas igrejas? Será que nós estamos buscando enviando novos missionários? Será que a gente está buscando novos ministérios? Será que a gente está querendo delegar e entregar mais dons espirituais para as pessoas, para os membros que fazem parte das nossas igrejas? Será que nós estamos mais engajados na construção ou na destruição? Se faça essa pergunta e se deixe ser movido pelo Espírito Santo a essa missão, a esse desejo de Deus, de que eu e você construamos uma linda história e um lindo engajamento missionário aonde quer que estejamos. O que te impede de viver a vida em abundância prometida por Jesus?
Essa é uma pergunta muito particular. Nós, como igreja, você, como igreja, você, indivíduo, o que te impede de viver uma vida abundante, uma vida plena em Cristo Jesus? É interessante a gente notar de que, por exemplo, no relato da multiplicação, quando os evangelhos registram a multiplicação feita por Jesus, no texto sagrado, exceto pelo título que foi colocado posteriormente, em nenhum momento fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Naquele texto sagrado diz que Jesus deu graças e partiu os pães e os peixes. Agora deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, não me sinto preparado para me engajar na missão de Deus. Eu não me sinto preparado para fazer alguma coisa na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu também não me sinto. Nunca me senti preparado. E eu continuo orando a Deus para que Ele sempre mantenha esse sentimento no meu coração. Porque no dia que eu achar que eu estou preparado para a missão de Deus, para pastorear o rebanho que é dele, eu estou fora do propósito. Porque a capacidade e o poder e o agir vem do próprio Deus em nós e Ele que nos move para fazer missão, meu irmão, minha irmã. Portanto, se você foi alcançado por Jesus, se você tem uma nova vida em Jesus, você já está hábil a fazer o ministério, a realizar o ministério, a ir e falar de Jesus, a orar por pessoas, a visitar pessoas, a discipular pessoas, a liderar uma célula, a multiplicar uma célula. Se engaje com essa abundância de vida que Jesus nos promete no seu Evangelho. Tem uma história interessante que o pastor Paulo Borges Júnior conta. Ele fala que um dia ele foi visitar uma irmã da igreja que estava internada em um hospital. Quando ele chegou lá para visitar a irmã falou, que bom, pastor, que você veio aqui me visitar, eu estou tão triste, eu estou tão mal, eu estou com tantas dores, que bom, o senhor chegou na hora certa para fazer uma oração por mim. Aí o pastor Paulo Borges Júnior, ele conta que ele disse assim para a mulher, escuta, mas eu não vim para orar por você, eu vim para te trazer justamente uma lista de oração aqui para você. Aí a mulher olhou para ele com aquele olhão arregalado, ele disse, minha irmã, você está aqui internada, você não tem previsão de sair, e você é a igreja de Cristo. Você tem mais tempo do que todo mundo da igreja para orar. Então você vai orar por todos esses pedidos, e eu quero que você pegue seu celular e vá enviando no WhatsApp, vai falando para as pessoas que você está orando, e vamos mexer o doce, como a gente diz aí no ditado popular, não é verdade? E aí, obviamente, o pastor ali, antes de ir embora, orou por ela, é claro. E no outro dia que ele voltou, depois de alguns dias, uma semana, ele voltou para visitar essa irmã, ele disse que ele encontrou uma mulher totalmente diferente daquela primeira que ele encontrou na primeira visita, porque ela estava feliz, ela estava animada, ela estava contente, ela já não estava mais reclamando de sofrimento, ela não estava reclamando de estar internada, ela não estava reclamando de dor. Por quê? Porque à medida com que ela começou a orar, interceder pelas pessoas da igreja e entrar em contato com os irmãos e irmãs que ela estava orando, e as pessoas foram dando feedback a respeito das coisas que estavam acontecendo de maneira sobrenatural pelo agir de Deus na vida delas, essa mulher mudou o seu semblante e ela começou a experimentar uma vida em abundância, uma vida plena, mesmo estando num leito de hospital, meus irmãos e irmãs. Porque quando eu e você nos engajamos com o propósito eterno de Deus, quando eu e você nos engajamos com essa missão de Deus, que tem a ver com revelar o próprio ser de Deus para as pessoas e para o mundo, nossa vida é transformada por completo e a gente experimenta essa abundância que só há em Cristo Jesus e se engajando com a igreja de Cristo. Por fim, o que é a igreja? O que é a igreja? É um povo, é uma comunidade em missão no mundo que tem o propósito de abençoar todos os povos da terra
e, consequentemente, toda a terra. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo. Queria terminar dizendo que eu e a Luma, a gente está num processo de ida para os Estados Unidos, para o começo de uma nova igreja lá. E a gente não conhece ninguém, a gente vai chegar lá, a gente vai evangelizar aquelas pessoas, vamos começar nos cultos no nosso lar, uma espécie de uma célula. E posteriormente o nosso desejo é que esse grupo se torne uma igreja organizada, como nós conhecemos aqui a IPI Central e tantas outras da nossa cidade. Mas eu queria falar um pouco desse projeto, compartilhar aqui, tudo isso tem a ver com esse projeto, mas eu queria também, nesse final de tempo juntos aqui por vídeo, desafiar você a viver a Igreja de Cristo Jesus intensamente, a se engajar com a missão de Deus no mundo. Nós fomos bombardeados nesses últimos vídeos, como nós podemos ser igreja e fazer missão no mundo, e ofertar, e dizimar, e nos entregar, e pedir dons a Deus, e abençoar pessoas, ajudar pessoas, orar por pessoas. E é esse o meu desejo aqui para você, meu irmão, minha irmã. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, no versículo de número 5, o texto da palavra de Deus nos diz que aquele que está sentado no trono diz: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas, e registre isso no meu livro, porque essas palavras são dignas de confiança. O desejo de Deus para mim e para você é que Ele deseja fazer novas todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Ele deseja fazer uma nova família, Ele deseja fazer uma nova relação com seus filhos, Ele deseja fazer um novo momento no seu trabalho, mas Ele também deseja te dar, te entregar, derramar sobre a sua vida novos dons espirituais, novas habilidades, novas estratégias, criatividade, novos pensamentos. E o meu desejo é que você se abra para a missão de Deus, para que eu e você experimentamos a vida em abundância que só é possível nele, e eu e você vivamos essa extraordinária e maravilhosa realidade, esse privilégio que é ser chamados Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.